Boa tarde, a TVA está hoje na Marina de Albufeira, neste magnífico espaço concebido pelo arquiteto Tomás Taveira, como é certamente do conhecimento coletivo. Estamos já numa tarde calma de setembro, calma em termos de temperatura e de ambiente, mas quente em termos de autárquicas de 2013. Já estamos na primeira das últimas 3 semanas, aliás, e aproveitamos este ensejo para conversar com os intérpretes do movimento MIMA, um movimento que emana do tecido social do Conselho e com ligação zero a qualquer dos partidos concorrentes a estas ligações, e que tem como objetivo valorizar a participação das comunidades no desempenho das suas finalidades e dos seus anseios, no fundo, na dinamização da economia e do bem-estar das populações. Temos aqui à nossa esquerda já, sem que isto tenha a ver com alguma questão partidária, o André Lima, que é o cabeça de lista deste movimento. A primeira pergunta que lhe faço, obviamente, não estando enquadrado nas grandes forças políticas que também em Albufeira, como aliás seria natural, concorrem a estas eleições, quais são, em primeira mão, os objetivos do movimento MIMA? São só estas eleições autárquicas ou têm uma ideia de continuidade para divulgar e eventualmente implementar as vossas ideias? Boa tarde, antes de mais, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de mostrarmos o que pretendemos fazer com o movimento MIMA, que significa Movimento Independente Mobilizar Albufeira, e como o próprio nome indica, o objetivo último e principal é exatamente esse: mobilizar Albufeira, ou seja, envolver as pessoas, envolver a população, envolver os nossos conterrâneos na vida política, na vida pública e na procura daquilo que cada um de nós, e que como um todo, achamos que é o mais importante e que devem ser os objetivos desta vida pública e destas eleições como ponto de passagem. Ou seja, o MIMA foi formado não com o objetivo de concorrer a estas eleições autárquicas, de concorrer a este momento, mas com exatamente com esse objetivo de mobilizar Albufeira. Estas eleições são, na prática, uma oportunidade, um momento de passagem e uma situação em que nós achamos que era uma boa oportunidade, como disse, uma boa oportunidade para aparecer publicamente, mostrar aquilo que se pretende fazer, congregar esforços, juntar pessoas e unirmos à volta deste projeto que pretende continuar. Entrando pessoas para a Junta de Freguesia, não entrando pessoas para a Junta de Freguesia, ganhando a Junta de Freguesia, seja como for, o MIMA é para continuar envolvido em projetos com as pessoas da terra, com as associações da terra, idealmente com todas as forças vivas e com toda a Albufeira, com o objetivo final de mobilizar, com o objetivo final de ter todos nós envolvidos no futuro da nossa terra. Pegando no mobilizar, efetivamente, qualquer pessoa que se queira inteirar das ideias do vosso movimento e que eventualmente se queira juntar ao vosso movimento e colaborar convosco, o que é que deve fazer para entrar em contato convosco para poder absorver o vosso pensamento de dinamização? Como algo que saiu de um grupo de pessoas que não têm acesso a grandes meios de divulgação, nem acesso a muitas das plataformas que permitem chegar a muita gente, obviamente a internet e as redes sociais foram a forma mais fácil e mais prática de chegar ao máximo de gente possível. Logo, começamos por criar uma página no Facebook, um endereço de e-mail, um canal de vídeos no YouTube, onde colocamos lá as nossas coisas e onde pedimos às pessoas para se juntarem a nós. A página Qual é o endereço do Facebook? É Mobilizar Albufeira, Facebook/Mobilizar Albufeira. E os outros endereços? mobilizar.albufeira@gmail.com e no YouTube é Mobilizar Albufeira. E tem a sede do movimento? Sede física? Não existe sede física, existe muita gente envolvida, muita boa vontade e muitos sítios onde nos vamos reunindo, onde nos vamos encontrando para discutirmos os projetos, as ideias e os próximos passos a tomar.
Tanto quanto sabemos, vão concorrer à Assembleia de Freguesia da nova freguesia que resultou da agregação de Albufeira e Olhos d'Água. Porquê esta freguesia e não outra? Por uma série de razões, a ideia de concorrer às eleições autárquicas, primeiro, é criarmos a oportunidade de termos alguém que represente o movimento, que faça parte do movimento, que esteja dentro dos órgãos decisórios, que esteja dentro das decisões e que possa transportar do MIMA, das pessoas que estão envolvidas no MIMA, para esses órgãos, os nossos projetos, as nossas ideias e aquilo que nós achamos que deve ser feito. Dependendo da mobilização que se conseguiu criar, isto foi criando aqui uma onda, um certo envolvimento, à medida que nos fomos aproximando das eleições. Não houve a criação do MIMA com este objetivo e com aquelas etapas todas definidas de vamos ter X pessoas para fazer X coisas com X organização. As coisas foram aparecendo, foram-se criando e chegou um momento da vida do MIMA, estando as eleições marcadas por uma data fixa, em que é neste momento e não é noutra altura, em que tivemos que optar. Tivemos que ver o que tínhamos à nossa volta, as pessoas que tínhamos, as ideias que tínhamos, os projetos que tínhamos, as condições que tínhamos, e a opção do grupo, a opção de quem está envolvido no MIMA, foi que devíamos direcionar os nossos esforços para um dos órgãos autárquicos. E a decisão, tendo a ver, antes de mais, com a necessidade de recolha de assinaturas por um lado e, em segundo lugar, pelas pessoas que se têm envolvido, que são mais destas duas antigas freguesias, agora uma, achamos que a escolha natural e lógica seria a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos d'Água. Quero apresentar para os nossos internautas os elementos aqui presentes e que fazem parte da vossa lista e identificá-los, quer a nível de nome, de atividade, para que as pessoas possam saber a sua composição e através disso chegarem eventualmente ao voto. Antes de mais, queria dizer que as pessoas que estão cá hoje não são necessariamente os primeiros da lista, nem têm o relevo deles é igual a de todos os outros que não estiveram cá hoje. Estes foram os que tiveram disponibilidade para aparecer hoje. Os lugares na lista são aleatórios, portanto. Basicamente aleatórios. Tem mais a ver com disponibilidade e possibilidade de envolvimento no movimento do que com hierarquias ou com cúpulas ou com alguém decidir antes dos outros. Onde tenho aqui à nossa direita, Bernardo Carneiro, médico dentista. Depois Carlos Lima, é funcionário público. Vítor Villegas, professor. Oscar Hilário, que é professor também. Bruno Godinho, que é arquiteto. E Helder Neto, que é empresário. Nós estávamos aqui a falar, antes de começarmos a gravar, nas propostas que sempre aparecem em épocas de eleições e que é um bocado como os supermercados. Quem pagar 2 leva 3. E aqui este nosso amigo estava-nos a confiar algumas das ideias que informam o projeto do MIMA e que se servem, entre aspas, da capacidade criativa, sobretudo das novas gerações, para reavivando usos e costumes que não podem de modo nenhum ser desligados da realidade de cada comunidade e que terão decisivamente uma contribuição muito valiosa para o futuro das comunidades, neste caso da comunidade de Albufeira, e para a sua valorização. Quer-nos falar um pouco desses propósitos? Bem, sem dúvida, é simples. O MIMA, como o André acabou de referir, iniciou-se de uma forma simples, com mobilização de pessoas que pouco ou nada têm a ver com a política. Aliás, acho que todos nós aqui temos amigos envolvidos nos partidos políticos e temos tido uma experiência larga no que a experiência da política tem trazido para o Conselho, e achamos por bem que seria a altura de realmente a juventude, e nós somos mesmo juventude do Conselho, tomar uma posição e chegar-nos à frente. Temos tido alguns exemplos de empreendedorismo e iniciativa individual, sem qualquer participação pública, pessoas que realmente conseguiram fazer das tripas coração e ganharem cotas de mercado já com alguma representatividade. Temos o caso dos piripiris do Romeu. Quem não conhece, aconselho a experimentar, faça publicidade. Realmente são ideias simples, mas representam o espírito algarvio. São produtos locais, de custo de produção simples
e que nós podemos facilmente promover sem grandes campanhas de marketing ou publicidade. Temos uma série de espaços disponíveis no Conselho que podem ser utilizados para mercadinhos ou feiras periódicas, talvez até semanais, mais na altura do verão, na época turística por excelência, mas para não nos entrarmos e não nos alongarmos em pormenores, existe toda uma série de ideais que permitem com pouco fazer muito e que assentam realmente na criatividade e na necessidade que as pessoas têm de se superarem e de não permanecerem inativas neste marasmo que tem sido os últimos anos de vida pública portuguesa e diria até política, não é? Exato. Nós temos observado nos últimos tempos, quem sabe como consequência da crise disputada em 2008 com a derrocada do Lehman Brothers, mas também por a evolução da própria sociedade, que se ouve com muita frequência as pessoas dizerem, o chamado cidadão anónimo, que já não acredita nos políticos. Ainda hoje eu estava a ver uma reportagem da volta à Espanha em bicicleta, e um ciclista desta última volta a Portugal, quando lhe disseram o que é que ele não queria, ele disse que não queria era ter nada a ver com políticos. Sabendo, por outro lado, que é dos princípios da criação da democracia em todo o mundo, que se diz, e faz sentido, que não há hipótese de haver democracia sem partidos, mas tendo em atenção, por outro lado, cada vez mais as sociedades civis se mobilizam no sentido de tentarem pôr em prática aquilo que, no seu entender, e esse entender é tão vasto que me parece que tem algum cabimento, que os políticos não são capazes. Num futuro necessariamente próximo e com a força inestimável da juventude, que é sempre o motor das sociedades e do desenvolvimento, numa sociedade de futuro, mas próxima, que lugar ficará reservado aos partidos? Bem, os partidos têm toda uma tradição e uma carga logística em cima que permitem agilizar uma série de contactos e facilitar uma série de medidas que estão protegidas na própria Constituição. Repare, nós na própria criação do MIMA tivemos que ultrapassar uma série de obstáculos que um partido político não tem que vencer para chegar a este patamar que nós conseguimos. E provavelmente essa até será uma das limitações que leva o MIMA a ficar neste patamar que existe atualmente de candidatura à Assembleia de Junta e não outra coisa maior. Por outro lado, os partidos, apesar de estarem devidamente ligados a uma tradição política portuguesa, não são representativos. Representativos ao ponto de nós precisarmos de contactar com alguém da terra que compreenda os problemas da terra, os assuntos da terra e que os possa resolver nas instituições que foram criadas para isso. E ao fim e ao cabo isso não acontece. Não temos candidatos à Assembleia por o Algarve, que não são do Algarve, não são algarvios, não têm a mínima noção de como é que funciona cá o turismo, qual é a dinâmica sazonal, e que é importantíssimo viver essa experiência para conseguirmos depois realmente entender os problemas e as assimetrias que se geram entre o litoral e o interior, ou entre o inverno e o verão. Isso não acontece. E estamos a falar do Algarve, com certeza que se passa o mesmo noutras regiões do país, não é? Isso é de facto verdade. Aliás, em eleições nacionais, nomeadamente para o Parlamento Europeu e não só, vêm como cabeças de lista pessoas dos partidos que alguns deles nem nunca tinham posto os pés no Algarve e, portanto, sendo a democracia uma filosofia política de representatividade, democracia, que é o poder do povo, como é que se pode conceber que tenham como cabeças de lista pessoas que não conhecem as realidades da região? Mas é precisamente por isso que lhe fiz essa pergunta e que gostava de um acento mais tónico da sua parte. Tendo em vista que isso é consensual, de facto, nós não estamos aqui a questionar, estamos, de certo modo, não nos cabendo a nós, obviamente, emitir opinião num espaço de entrevista, mas que a descredibilização dos partidos vai sendo cada vez mais acentuada num futuro próximo, e eu acho que devemos, e sobretudo os jovens, devem começar a pensar nisso seriamente, sem dramas, mas com constatação das realidades, que lugar terão os partidos no futuro, ou se serão, eventualmente, capazes, que já vimos que não, de se regenerar. Bem, um dos desafios que eu ouvi e que seriam cumpridos com estas eleições passaria pela tomada de posição da juventude nos partidos políticos. Realmente eu vejo alguma juventude nas listas dos diversos partidos, mas não vejo a juventude que, por exemplo, nós temos aqui no MIMA. E não vejo uma juventude desligada, desprendida e com vontade de, sem qualquer tipo de pressão partidária ou ideais políticos, realizar uma missão. Então, para ser realmente acutilante e colocar o tal acento tónico, eu acho que os partidos ou se adaptam ou acabam por morrer. Porque o fim da democracia passa por as pessoas deixarem de acreditar nas
pessoas que os podem representar. E neste momento nós não temos essa ponte feita. Não existe essa ligação entre o cidadão comum e alguém que esteja numa instituição que possa tomar uma decisão importante realmente para a comunidade. E com isso eu posso concluir o que no outro dia me disse um paciente meu. Eu gosto muito de política, apenas detesto políticos cada vez mais porque não existe nenhuma diferença do que tem sido feito ultimamente. Isso talvez seja um grito de revolta de muitas pessoas que se desinteressam pela política. A taxa de abstenção tem aumentado, o desinteresse pela juventude na política também tem aumentado largamente, com método do conhecimento público, e realmente o partido, a instituição como nós a conhecemos, tem que se adaptar aos tempos modernos, criar novas estruturas e do pouco, como nós estamos a fazer, talvez fazer muito. Exato. E criar outras pontes, abrir as suas portas a outras ideias e pessoas realmente descomprometidas e com outra luz, diria eu. Vamos colocar uma pergunta também ao João Lima, que é funcionário público e por uma razão muito importante também na atualidade da nossa sociedade, que é... enfim, se o termo é aceitável, eu penso que sim, o ataque que está a ser feito nos últimos anos aos funcionários públicos, esquecendo que os responsáveis pelo trabalho dos funcionários públicos é quem exerce a tutela. E, portanto, se começa por ser a tutela que é responsável, como em qualquer outro tipo de organização, não é? Que é responsável pelos funcionários públicos, como é que acaba depois por ser a tutela os primeiros a funcionarem-se os funcionários públicos? Isto parece que não faz muito sentido. A sua opinião? Boa tarde. Pois eu acho que isso é extremamente relevante e eu acho que isso só acontece por uma razão. E continuando com as palavras aqui do Bernardo, é que a política que nós temos hoje e os políticos que nós temos, o grande mal que eles enfermam, quanto a mim, é arrogarem-se o direito de, por serem eleitos, julgarem que representam as pessoas ad eternum. E o grande problema é não se abrirem e não verem que podem, de um momento para o outro, deixarem de estar a representar aqueles que pensam que representam. É o que está a acontecer com este governo, é o que acontece nas autarquias, é os políticos arrogarem-se do exclusivo da verdade e só porque votaram neles, dizer eu durante 4 anos não preciso de ouvir mais ninguém porque eu fui escolhido. E as pessoas não foram escolhidas, as pessoas são escolhidas para representar as outras pessoas. E quando as outras pessoas quiserem, e para isso também têm que ser motivadas, quererem realmente intervir, serem participativos, tem que haver uma abertura dos poderes políticos e é isso que eu acho que não acontece. E eu vou dar um exemplo concreto do que aconteceu aqui em Albufeira e concretamente nesta junta a que vamos concorrer, que foi na Assembleia Municipal em que foi votada a extinção, ou melhor, a agregação da Junta de Albufeira com a Junta dos Olhos d'Água. Nós assistimos pela primeira vez, se calhar em Albufeira, as populações a movimentarem-se e a quererem dar opinião e a quererem dizer o que é que pensavam disso. E o que se assistiu na Assembleia, por parte dos partidos do poder, foi dizerem pura e simplesmente isto: somos nós que vos representamos, somos nós que sabemos o que é bom para vocês. E isto espelha bem a filosofia dos políticos que nós temos. E eu, por acaso, que até faço parte dessa Assembleia, disse que o grande problema é nós arrogarmos de representar sempre as pessoas. E aquele momento foi o espelho de que 50 ou 60 pessoas dos Olhos d'Água confrontaram a Assembleia a dizer: nós não queremos isso, vocês assim não nos representam. Mas eles, porque tinham sido eleitos, pensam que nos representam. O que aconteceu na Junta acontece na Câmara e acontece no Governo. E se calhar por isso é que nós estamos a ver esta perseguição feroz do patrão aos seus funcionários, que no fundo, e eu costumo dizer que acho que um país que não sabe tratar das suas pessoas, não sabe tratar dos seus funcionários, não sabe motivar para eles cada dia, no dia-a-dia, servirem melhor, porque é o papel de um funcionário público, e a palavra mesmo diz isso, é funcionar para o público, é servir o público. E quando nós temos um patrão que acha que o público não precisa de ser bem servido, porque ou corta os ordenados ou despede funcionários,
portanto, nós vemos o panorama que nos está, portanto, o panorama que nos envolve. Portanto, é pena que isto aconteça, claro, mas isto levava-nos mais longe sobre como é que se gera a função pública e a guerra entre público e privado, portanto, é o dividir para reinar e é o que assistimos, mas principalmente é não valorizar o funcionário público, e eu já tenho dado por mim a pensar que, como funcionário público, de vez em quando já me vejo como um malfeitor. Eu parece que sou o malfeitor, eu e todos os outros funcionários públicos, professores, médicos, enfermeiros, parece que são os causadores de todos os males, quando eles são os que ainda vão aguentando e vão servindo as populações dentro daquilo que sabem, da disponibilidade que têm e dos meios que são postos ao seu alcance. Nós já vamos agora falar ali com o Sr. Arquiteto um pouco, já que não há dúvida que faz parte da história dos povos, toda a problemática associada à arquitetura, que é no fundo o ordenamento das populações. Não é por acaso também que todos os instrumentos de planeamento têm na sua introdução a concepção sociológica das populações onde se inserem ou onde se devem inserir os projetos de desenvolvimento arquitetónico dessa região. Mas simultaneamente no caso do Algarve, e a desculpa de que o Algarve teve um crescimento rápido não colhe, porque esse crescimento é praticamente comum a todas as zonas geográficas, não digo do planeta, mas pelo menos dos países mais desenvolvidos, tirando o facto de que até há poucos anos os engenheiros, enfim, uma guerra que finalmente os arquitetos conseguiram vencer, mas não na totalidade, mas em parte, que os engenheiros também podiam fazer projetos de arquitetura. O que nós observamos também é que, também nas forças políticas concorrentes a estas eleições, se põe muito acento tónico no facto do Algarve não ter tido planeamento até agora, ou no caso específico de Albufeira, de não ter havido planeamento. O que é curioso é que eventualmente esquecem-se que foram camaradas ou companheiros seus de partido que estiveram no poder quando não existiu esse planeamento, e não obtemos nenhuma resposta nesse sentido. Sendo o meu amigo arquiteto e sabendo de facto, através desta introdução, a importância da arquitetura no desenvolvimento das comunidades, quer a nível do conforto individual das populações, quer a nível também do desenvolvimento da atividade económica ou das atividades económicas onde se inserem, o que é que acha numa autarquia, que no fundo é a maioria, onde a divisão de planeamento está integrada na divisão de urbanismo? Eu acho que essa situação se adequa, mas por outro lado acaba por se perder, porque o que acontece é que muitas das vezes os técnicos, arquitetos, engenheiros, seja quem estiver envolvido nas zonas de planos pormenores, planeamento, PDMs, enfim, todas aquelas cartas que são utilizadas para o desenvolvimento da urbanização, acabam muitas das vezes esses planos por serem elaborados em gabinetes, em zonas fora das localidades, muitos desenvolvidos fora por exemplo, no caso da Albufeira, muitos dos planos foram desenvolvidos fora da cidade, por outros técnicos, pessoas que não conhecem, acabando um pouco por ser o problema generalizado em relação aos políticos que vêm para se eleger nos partidos, das localidades, das juntas de freguesia, das câmaras, enfim, que não conhecem o local. Ou seja, não saem dos seus postos de trabalho, não vão conhecer, e então o que acontece muitas das vezes é que existem, falando em termos técnicos, zonas urbanas em espaços completamente ecológicos, onde não se pode, enfim, construir, e ao oposto também, que é zonas ecológicas em espaços completamente descaracterizados, construídos, já completamente deformados pela construção, muitas das vezes incorreta ou fora da ética do que deveria ser uma construção para a população e não para outros fins. Será esse também um dos objetivos do movimento MIMA, de facto consciencializarem as populações para exercerem o seu direito de intervir naquilo que supostamente em seu nome é feito para melhorar o planeamento das suas localidades? Sim,
penso que sim, que será um dos pontos que deveremos apresentar, neste caso à Câmara, porque somos candidatos à Junta de Freguesia, a propor para que seja o desenvolvimento mais consciencializado, mais rigoroso e não tão deturpado como algumas situações que temos aqui em volta da Marina, que acabaram por ser construções abusivas, não é? E que, apesar de serem abusivas, não foram concluídas, nem foram obrigadas a concluir, e tendo nós o núcleo da cidade histórica que está um bocadinho ao abandono, digamos assim, e que deveria ser, do meu ponto de vista, reutilizado, reabilitado, requalificado, para chamar a população exatamente ao seu núcleo e para que não haja esta disparidade de construção sem qualquer sentido. Muito obrigado. Nós começámos com o André Lima, vamos acabar com ele, porque faz parte também do cotidiano da vida da Albufeira, e neste caso, obviamente, estamos a cingir a Albufeira, que é quase como os arraiais e as festas. Acabou a festa, não se fala mais nisso. Sendo o MIMA de facto um movimento que pretende ter uma base sociológica importante e interventiva, estão de facto a programar ações cívicas de esclarecimento e mobilização das populações a seguir ao ato eleitoral? Depois do ato eleitoral, o MIMA, como foi até agora, e eu acho que é uma frase que define muito bem o movimento, o MIMA é e há de continuar a ser aquilo que as pessoas quiserem. Em primeiro lugar, as pessoas que se juntarem em torno desta causa, e depois disso, todas as pessoas que esse núcleo consigam influenciar e consigam trazer para junto da causa. Por isso, todas as ações, todas as iniciativas, todas as parcerias, é tudo possível. É tudo vontade de as pessoas que estão cá, porque o MIMA não é uma entidade, não é... O MIMA foi o nome que nós escolhemos para representar isto. O MIMA, neste momento, são as pessoas que se juntaram. E como deu para ver, há pessoas de muitas áreas, com muitas competências em valências diferentes, que podem contribuir para dinamizar ideias e projetos e soluções e apresentar soluções nas mais diversas áreas. Como eu disse ao início, o MIMA é para continuar. A nossa ideia e o nosso objetivo é isto, continuar. Estas eleições são apenas um ponto de passagem que nós consideramos uma boa oportunidade para ter alguém dentro dos sítios onde as coisas se decidem e se discutem, que possa transportar para lá os projetos e as ideias do MIMA. Isso respondendo diretamente à sua pergunta, sim. Depois de passarem as eleições, sejam quais forem os resultados, a ideia das pessoas que se juntaram ao MIMA até agora é continuar a promover e a pressionar os políticos e estas instituições a ouvirem as pessoas, a chamarem as pessoas para serem ouvidas, a envolverem as pessoas nas decisões de acordo com aquilo que as pessoas precisam por um lado e desejam por outro. Como foi respondido há bocadinho, quem está lá nos órgãos não está porque foi votado pelas pessoas para as representar de acordo com aquilo que as pessoas querem que seja feito. E assim sendo, tendo nós todos despertado para essa realidade, consideramos que devemos continuar a fazer este papel como população, de continuar a colocar as nossas ideias, a pressionar esses órgãos para que nos ouçam. Por outro lado, o que achamos muito importante, e eu já vi isso, e foi uma das coisas que também estava a falar em off há bocadinho, que os partidos no papel, quando descrevem o programa, está lá, essas coisas estão lá todas. E nós reunimos com os partidos todos, tirando a CDU, reunimos com todos, porque nos foram pedidas reuniões, alguns com propostas para nos unirmos, outros com propostas para reunirmos e tentarmos arranjar pontos de encontro, e a conclusão é que chegamos é que todos, sem exceção, nos dizem que aquilo que nós pretendemos, as ideias que nós temos, aquilo que nós viemos trazer, é aquilo que eles querem fazer. Todos, sem exceção. E a resposta que nós demos para todos foi: o problema é, como disse o Ricardo Luz Pereira, a realidadezinha. O papel é manso, o que nós escrevemos lá, podemos escrever aquilo que quisermos, o papel aceita tudo e está sempre tudo certo, aquilo que está lá e está direitinho. Depois o problema é a prática, e parece que quem lá está e quem lá esteve durante este tempo todo
nesta fase de meia dúzia de meses, existe aqui alguma transformação, alguma mágica, alguma névoa que tudo o que passou para trás não conta, agora é que nós vamos fazer. E queremos fazer com as mesmas pessoas, com a mesma lógica, dentro do mesmo sistema, da mesma maneira, mas não, agora é que nós vamos fazer diferente, agora é que nós vamos fazer melhor, agora é que vamos mudar a maneira de fazer as coisas. Isto para todas as outras candidaturas que têm, na nossa opinião, esse grande problema, que não deveria ser um problema, mas de acordo com aquilo que o Bernardo disse, tem um problema, emanam dos partidos. E os partidos, infelizmente, neste momento, não representam as populações. O MIMA não está contra os partidos políticos, isso na nossa carta inicial está lá bem expresso, não está contra partidos políticos, está contra a forma como os partidos fazem política. Como a forma que os partidos passam para a prática política, que não nos sentimos representados na forma de atuar. E eu vou dizer uma coisa, quando eu ouvi aquilo que a maior parte dos partidos nos disseram, eu pensei assim, pronto, então se calhar não vale a pena nós continuarmos com isto, porque aquilo que nós nos mexemos e quisemos fazer, está lá tudo, eles afinal vão fazer tudo, mas depois pensamos, mas quem vai fazer são os mesmos que lá estiveram durante este tempo todo e que dizem que agora é que vão fazer diferente. E infelizmente é esse descrédito que a população em geral tem, e nós emanamos dessa população, que nós queremos acreditar. O problema é que nos provam repetidamente que não podemos acreditar, porque voltamos sempre ao mesmo ciclo e voltamos sempre à mesma forma de fazer as coisas. Por isso os movimentos independentes, e neste caso o MIMA, nascem desta necessidade da população e de nós. Claro. Temos que pressionar para as coisas serem diferentes, temos que marcar uma posição. Se é isto que nós queremos, é isto que tem que ser representado. E não é pelo facto de as pessoas serem eleitas para estarem lá durante 4 anos que têm, como se utiliza muito, a legitimidade de fazerem aquilo que bem entendam. Têm legitimidade para representar a população, enquanto a população achar que está a ser representada e que eles estão a fazer aquilo que a população precisa e que a população quer. Que são duas coisas importantes, claro que sim, que têm que ser tomadas em atenção. Estivemos, como era a nossa obrigação, a dar voz ao movimento MIMA, que concorre este ano à Assembleia de Freguesia de Albufeira dos Olhos d'Água. Ficámos a saber que a sua atividade em prol do esclarecimento da população do Concelho de Albufeira irá continuar para além do dia 29 de setembro. Desejamos a este movimento as maiores felicidades, não só neste ato eleitoral, mas na sua própria ação de dinamização e, quem sabe, no próximo ato eleitoral, daqui a 4 anos, já possam estar representados nas eleições para todos os órgãos do Concelho. Com a imagem de Carlos Sousa Vitor Andrade nas autárquicas 2013.